Boa tarde. Com muita satisfação que começamos mais uma atividade do nosso sétimo seminário, do programa de pós-graduação em promoção da saúde. O tema é interdisciplinaridade na promoção da saúde. Outros encontros que acontecem junto com o sétimo seminário científico do PPG. Encontro internacional, interdisciplinar em promoção da saúde. 10º Fórum de Discussão sobre Drogas, Interlocuções Brasil e Portugal, integração entre os programas de promoção da saúde e psicologia. Temos previsto para essa atividade o tópico Pesquisas em Tempo de Pandemia. Essa atividade conta com a participação da professora Mariângela Freitas da Silveira, do professor Marcelo Carneiro e da professora Ingrid Paz. Eu dou boas-vindas aos nossos palestrantes, é muito bom poder tê-los conosco para discutir uma temática tão relevante ao longo de todo esse ano de 2020, ela usou muito da nossa energia e também, né, daqui para frente, sempre fica a dúvida quanto mais energia vai requerer para que a gente dê conta, né, desse contexto tão complexo que é vivenciar o tempo de pandemia. Eu vou apresentar os nossos palestrantes, começar pela professora Mariângela Freitas da Silveira. A professora Mariângela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, residência médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, mestrado em Epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, doutorado em Epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas e pós-doutorado pela Johns Hopkins University. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Pelotas, tem experiência nas áreas de medicina e epidemiologia, com ênfase em doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, atuando principalmente nos seguintes temas: transmissão vertical de infecções maternas, estudos de prevalência, coortes e intervenção, mulheres, gestação e parto prematuro, e a bolsista produtividade em pesquisa do CNPq. Marcelo Carneiro é o nosso outro palestrante, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, residência médica em Infectologia pelo Hospital Universitário de Londrina, lato sensu em Infecção Hospitalar, também pela Universidade de Londrina, mestrado em Microbiologia pela Universidade Estadual de Londrina e doutorado em Medicina, Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é pós-doutorando no programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul, é professor de Infectologia, Farmacologia, Microbiologia do curso de Medicina e do programa de pós-graduação em Promoção da Saúde. E a professora Ingrid Paz é enfermeira formada pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestre em Educação pelo programa de pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em formação pedagógica para docentes pela Universidade do Vale do Taquari, especialista em enfermagem, unidade de terapia intensiva pela Universidade de Santa Cruz do Sul. É docente dos cursos de enfermagem, medicina, biomedicina e farmácia da Universidade de Santa Cruz do Sul. Nós organizamos as nossas apresentações, cada palestrante, então, já tem o seu tempo que foi designado. Nós vamos começar dando as boas-vindas, então, a professora Mariângela, que é a primeira que vai falar para nós. Bem-vinda, professora Mariângela. Bem-vinda, obrigada, Andréia. Eu queria agradecer o convite de poder participar dessa atividade da Universidade de Santa Cruz, que é a nossa super parceira, né, na pesquisa do Covid. Eu vou passar minha apresentação agora, vocês veem se vocês conseguem. Só um pouquinho, que por algum motivo não está aparecendo aqui para mim. A gente acabou de ver, mas... Estava funcionando há pouquinho tempo atrás. Agora vai dar. Só me avisem quando começar, faz favor. Está funcionando, Mariângela, estamos vendo. Bom, então, vocês me pediram para conversar um pouco sobre pesquisas em tempos de pandemia, que a gente teve essa experiência durante o ano de 2020, do EpiCovid, né? A gente fez uma brincadeira que o EpiCovid é do Oiapoque a Pelotas, porque nós não fomos até o Chuí.
o mais sul que a gente foi, então, foi em Pelotas. Bom, por que a gente resolveu fazer essa pesquisa sobre o Covid, né? O número de casos que a gente viu lá em março, abril, o número de casos notificados, ele subestima a magnitude da pandemia, porque tem muitos casos que são subclínicos ou são pouco sintomáticos, então esses casos não chegam ao atendimento e acabam não sendo notificados. Tem poucos estudos no mundo com amostras de base populacional, e ainda mais quando a gente começou o estudo do Rio Grande do Sul, e menos ainda com amostras periódicas de um mesmo local. Então, o que a gente sabia? A gente sabia que os casos notificados, na sua maioria, eram casos sintomáticos e mais severos, e nós tínhamos também os óbitos, que obviamente têm uma subnotificação bem menor. O que a gente queria saber quando a gente começou a pensar o EpiCovid-19? Quantas pessoas na população elas realmente foram infectadas, incluindo as pessoas assintomáticas, como é que a pandemia está evoluindo nos diversos locais, quais as regiões mais afetadas, inicialmente do Rio Grande do Sul, depois do Brasil, o quão frequente é a transmissão intrafamiliar, ou seja, que os familiares se contaminem, né, quanto a prevalência na família, e qual a taxa de letalidade, baseada aí nos números da prevalência na população. Em maio de 2020, então, quando a gente começou a fazer isso, a gente sabia que os anticorpos eles começavam a aparecer mais tardiamente. O PCR era o primeiro exame que era possível de realizar e ser detectado, e os anticorpos, tanto o IgG como o IgM, eles começavam a aparecer em torno da segunda semana, e em termos do IgM, parecia tender a cair mais rapidamente, enquanto que o IgG se manteria por um pouquinho mais de tempo, que a gente não sabia exatamente quanto por causa do tempo de observação dessas pessoas. Os anticorpos da SARS-CoV-1, que seria uma parente, vamos dizer, do SARS-CoV-2, eles se mantêm elevados por mais de um ano. Então, a gente baseou as nossas hipóteses, nossas possibilidades nesse fato de que o SARS-CoV-1 tinha anticorpos elevados por mais de um ano, e pensou-se que o SARS-CoV-2 poderia se comportar da mesma forma, e por isso um teste de anticorpos era adequado. O teste a gente não escolheu, né? A gente ganhou esse teste do Ministério da Saúde, e esse teste foi um teste vindo um pacote que a Vale doou também ao Ministério da Saúde do Brasil, um teste feito na China, o ONDFO, que não diferencia entre IgM e o IgG, e então ele detecta as duas coisas, e nós validamos esse teste. Ele tinha a validação prévia do laboratório, mas a gente fez uma validação em Porto Alegre com pacientes PCR positivos, e ele teve uma sensibilidade de 85%, uma especificidade bem mais alta. O teste era feito com punção digital, o que facilitava a coleta domiciliar, e o resultado em 15 minutos é um teste rápido. Não só facilitava a coleta domiciliar, mas facilitava também o treinamento da equipe, não precisava ser uma equipe especializada que fosse coletar sangue venoso. Então, foi feito esse trabalho de sensibilidade e especificidade, que foi capitaneado pela doutora Lúcia Pelanta, né, da Fundação em Porto Alegre, e nós iniciamos, então, o estudo no Rio Grande do Sul. Escolhemos, então, as principais cidades de cada região, mesorregião do estado, e acrescentamos a cidade de Canoas para que fosse representada a região metropolitana de Porto Alegre, então a cidade mais populosa da região metropolitana. Essas cidades, elas são 31% da população do Rio Grande do Sul. Por que o estudo era importante? Era um raio-x do coronavírus no estado, e é o único estudo populacional no mundo que tem 8 fases numa mesma população. Então, nós tivemos esses 8 inquéritos no Rio Grande do Sul. Apenas no primeiro a gente não alcançou a amostra de 4.500 pessoas, a amostra desejada, mas a partir do segundo nós já alcançamos em todas as vezes, e foi bem mais agilizado à medida que a gente foi aprendendo qual a melhor forma de conduzir a pesquisa. Então, nós fizemos essa publicação, né, sobre os anticorpos contra a SARS no Brasil. A gente fez primeiramente uma publicação das 4 fases, e à medida que a gente fez o inquérito em junho, em julho e em agosto, a gente viu as prevalências, então, no estado surgindo. Quando nós começamos o estudo, o Rio Grande do Sul recém estava começando a registrar os primeiros casos. Então, o primeiro estudo foi 11 a 13 de abril.
Esse estudo, então, no Rio Grande do Sul começou a pedido do governo do estado, né, a partir de um grupo que estava combatendo a epidemia, cientistas e várias outras pessoas. Então, foi um pedido, o nosso reitor, o professor Pedro Alau, reorganizou esse início do EpiCovid. E os resultados dos familiares, nessas 8 fases, ele foi mais ou menos consistente sempre. Em torno de 33%, 30% dos familiares de uma pessoa positiva, eles eram positivos. Então, lembrando um pouquinho a metodologia, se nós identificávamos uma pessoa na casa, a pessoa índice era positiva, a pessoa sorteada era positiva, toda a família que quisesse ser sorteada era sorteada. No distanciamento social, também a gente observou que as pessoas, à medida que o tempo foi passando, elas começaram a sair mais de casa e começaram a ficar menos em casa, né? Mesmo em momentos piores, vamos dizer assim, da pandemia, provavelmente porque as pessoas já estavam mais cansadas e começaram a retomar suas atividades, foi uma coisa interessante de observar. E do Rio Grande do Sul, e é importante aqui distinguir, especialmente porque a gente está aqui em Santa Cruz, a gente teve, em todos os locais, nós tivemos a parceria de universidades locais. Então, nós tivemos uma ótima experiência, assim, de parceria com as universidades, incluindo aqui a Universidade Unisc. Então, esse foi um estudo que nós tivemos muito controle, ele foi muito, embora... Claro, como todo estudo, como todo trabalho de campo grande, tem alguns problemas, mas foi um estudo com voluntários, a sua maioria estudantes da área da saúde, pessoas que estavam muito engajadas no estudo, e foi um estudo que ele entrou muito nos eixos a partir do primeiro, foi relativamente tranquilo. A partir desse estudo, o Ministério da Saúde solicitou, então, à UFPEL que desenhasse um estudo que alcançasse o Brasil. Então, na mesma metodologia usada no Rio Grande do Sul, a gente selecionou 133 cidades, sedes de mesorregiões, e esse estudo, então, é um dos maiores estudos epidemiológicos do mundo, tem mais de 120 mil pessoas testadas, né, em todas as regiões do país. Então, em cada cidade tinha 25 setores censitários, 10 domicílios por setor e uma pessoa por domicílio. Então, também na primeira e segunda fase a gente não atingiu a amostragem, mas depois nós conseguimos atingir a amostragem, na terceira fase, na terceira e quarta fase. Nós tivemos, claro, as 3 fases que foram pagas pelo Ministério da Saúde, que já estavam já estava tudo combinado, vamos dizer assim, maio, junho e agosto, e aí, infelizmente, nós tivemos uma interrupção que para nós foi muito ruim, porque foi quando a epidemia realmente começou a subir em vários locais do país. Então, a gente aí conseguimos o financiamento e fizemos uma nova fase no dia 27 a 30 de agosto. E aí, no estudo do Rio Grande do Sul, isso havia acontecido um pouco, porque as pessoas, claro, tinham medo da pandemia, tinham medo da contaminação, então a gente tomou todos os cuidados com EPI, treinou bem os nossos voluntários, mas as pessoas, claro, estavam com medo de abrir a sua casa, tanto que se a gente tiver fotos do trabalho de campo, a gente vai ver que muitas pessoas recebiam na garagem, no pátio de casa, já para não deixar o entrevistador entrar dentro de casa. E no Brasil, isso chegou num nível muito pior, porque a gente teve muita questão de fake news, né? Então, a gente recebeu várias dessas coisas que não era para abrir a porta para ninguém, as pessoas receberam isso. As equipes do estudo, elas foram atacadas nos municípios, houve muita dificuldade de comunicação, principalmente na primeira fase, e a partir dessa primeira fase, a gente mesmo da universidade desenvolveu uma rede de comunicação com os municípios, porque a princípio isso era uma função do Ministério da Saúde, mas o Ministério estava passando também por grandes mudanças, então ocorreu, como o trabalho de campo começou muito rapidamente, aconteceu realmente muitas dificuldades de comunicação. Então, principalmente na primeira rodada do Brasil, a gente teve bastante dificuldade, teve equipes que foram expulsas do município, teve equipes que foram presas, agredidas, etc., por desconhecimento da população e também por desconhecimento dos gestores locais. Então, a partir da segunda fase, a gente instituiu, depois a Ingrid vai falar um pouquinho sobre o papel dela, a gente solicitou ao IBOP, que foi quem realizou o estudo,
que colocasse uma enfermeira, um profissional da enfermagem, enfermeiro formado no local da pesquisa, município, em cada um dos 133 municípios, para nos ajudar nessa relação com a Secretaria de Saúde, com a vigilância sanitária, e isso funcionou de forma muito boa, e a gente também fez contato com todas essas cidades, com todas as autoridades, incluindo autoridades policiais, promotores, juízes, prefeitos, secretário de saúde, e a partir dessa rede que tranquilizou as pessoas nas cidades, porque estava todo mundo realmente com muito medo, a gente tinha cidades em lockdown, né? Então, a gente aprendeu muito nessa primeira fase, deu muito trabalho, mas conseguimos voltar para a segunda já de uma outra forma, que foi bem mais tranquila. E nos resultados, aqui estão os resultados das 3 primeiras fases, a quarta fase deu um pouquinho só de aumento, e nas 3 primeiras fases, o que nos chamou a atenção foi que as maiores prevalências foram inicialmente no norte do país, e depois se deslocando um pouquinho para o nordeste. Na terceira fase, aí já entrou o Rio de Janeiro. O que a gente esperava? A gente esperava que desde o início o Sudeste, que era onde a gente imaginava que a epidemia tinha começado, fosse o principal representante, as cidades do Sudeste fossem as principais representantes, pelo menos as grandes capitais. E isso não foi o que aconteceu, né? As cidades com maior prevalência foram no Norte e Nordeste. Aí nós fomos fazer uma série de conjecturas de como é que essas coisas aconteciam, né? Então, no Amazonas, no Pará, as cidades que foram mais atingidas pela pandemia, com prevalências maiores, eram cidades que ficavam à beira do rio. Então, nessas cidades, tu pega um barco na capital e te desloca, assim, por 8, 12 horas, 24 horas, e tu viaja em barcos como tá aqui, né? É uma rede do lado da outra. Então, o que começou na capital, rapidamente se espalhou para esses locais. A fase 4, então, ela, como eu disse, infelizmente, ela aconteceu 66 dias depois, não era o que a gente queria, a gente estava fazendo de 15 em 15 dias, 27 a 30 de agosto, a gente desenvolveu uma série de comunicação, né, comunicações com os municípios, como comunicação por WhatsApp, comunicação por e-mail, etc., funcionou relativamente bem. Todos os municípios recebiam, depois de cada fase, a gente enviava os dados do município para cada município, mandava por e-mail e mandava por WhatsApp, quando a gente tinha o contato da Secretaria de Saúde e da Vigilância. Isso também funcionou muito bem, e funcionou tão bem que às vezes o e-mail que a gente tinha não era o adequado, a gente ia, e a gente começou a receber e-mails dos municípios cobrando os dados deles, porque eles sabiam que isso estava sendo informado para os municípios. Além disso, os bancos do EpiCovid do Brasil, eles estão, como foi acordado com o Ministério da Saúde, estão disponíveis de forma aberta, né, para que qualquer pesquisador ou qualquer gestor possa, a partir daqueles dados do estudo, fazer análises extras para o seu município, né, não análises mais gerais, como foram as que a gente fez. O que a gente observou desde o início? Que a prevalência sempre foi maior entre os mais pobres, né, do que entre os mais ricos, embora ela foi uma doença que no início deu essa impressão de começar em pessoas que viajam, mas ela rapidamente se espalhou para as pessoas menos favorecidas. Nos locais onde existe uma grande prevalência dos indígenas, né, norte principalmente, foi o grupo étnico mais afetado, e são geralmente pessoas que vivem em condições muito primárias. E a gente fez uma correlação com os óbitos, e vimos que realmente a nossa prevalência, ela acompanhava os óbitos, mais do que os casos notificados. A correlação entre a prevalência do estudo e os óbitos, ela foi muito boa, que nos mostrou que o exame, o teste, estava mostrando mais ou menos o que estava acontecendo nas regiões do país. Então, a gente não sabe responder por que tantas crianças. Isso foi uma coisa que o nosso estudo mostrou. Nós tivemos muitas crianças positivas, lembrando que nós incluíamos as crianças. Se a criança fosse a sorteada, era para ela que era testada, se fosse permitido. Por que tantos indígenas, né? Talvez, além da coisa socioeconômica, exista alguma coisa de genética, né, de mais facilidade de ser contaminado. Por que a prevalência não passa dos 30%? Porque nós tínhamos aquela ideia que a prevalência ia aumentando à medida que mais pessoas iam se infectando, e que a partir de um determinado momento existia aquela história da imunidade de rebanho, mas isso na realidade não aconteceu. Por que iniciou pela Amazônia?
também foi uma boa pergunta. Uma das hipóteses é que a Amazônia, como tem a Zona Franca, né, de Manaus, tem muitas indústrias chinesas, tem muita comunicação com a China, então talvez tenha vindo direto daí ou não, né? E por que a prevalência caiu nas cidades mais afetadas no início? Então, o que aconteceu que essa prevalência caiu nas cidades mais afetadas? Vocês lembram que o conhecimento que a gente tinha sobre o teste e os anticorpos é um conhecimento muito básico e muito inicial, porque era uma doença totalmente nova. Nós estávamos esperando que ela se comportasse como a SARS-CoV-1, mas aparentemente não é o caso. Então, das 133 cidades estudadas, apenas 5 cidades, todas na Amazônia, apresentaram essa prevalência de anticorpos acima de 10% na primeira onda. Nessas 5, a prevalência caiu com o tempo, e no mesmo período, a mortalidade também caiu. Então, o que começou a se observar a partir daí em vários estudos em todo o mundo? A queda rápida de anticorpos contra a Covid, o SARS-CoV-2. Então, ele não se comportou, embora, claro, o teste de laboratorial, tipo ELISA, quimiluminescência, se comportem melhor, são mais sensíveis, o teste de anticorpos, no geral, não se comportou como se comporta em outros coronavírus. Então, como a gente já falou, a gente esperava que eles fossem duradouros, mas após 9 meses da pandemia, a gente aprendeu que eles desaparecem rapidamente, principalmente naquelas pessoas que tiveram poucos sintomas ou foram assintomáticos. Então, o futuro, a pandemia, ela está em distintas fases em cada região do Brasil, e dentro de cada região isso também acontece. A gente vê que mesmo no estado, os focos de maior atividade da infecção vão mudando. A politização da pandemia, na nossa opinião, tem sido o maior obstáculo continuar assim, porque a gente tem que acreditar no que aparece na ciência, né, e se corrigir nossa trajetória de acordo com isso, mas virou, como em vários locais, não só no Brasil, uma coisa muito politizada. E com as pressões de diversos segmentos da sociedade, o vai e vem entre abre e fecha é o cenário mais provável para os próximos meses. A solução definitiva seria uma vacina com alta cobertura populacional, que nós estamos todos trabalhando para isso, mas ainda não temos definitivamente. E, enquanto isso, a gente acha que o controle precisa de políticos que respeitem a ciência, de distanciamento, de máscara, de testagem, principalmente a testagem inteligente, né? A gente sabe que cada exame ele tem uma indicação de ser feito em cada etapa da pandemia. A testagem dos contatos é muito importante para evitar que ela se espalhe, principalmente nas fases inicial e final, e a inteligência epidemiológica, né? Então, o que a gente acha do nosso estudo e de outros estudos com testes rápidos? Eles são adequados, obviamente, para estudos em larga escala. É muito difícil a gente fazer coleta de sangue venoso ou mesmo PCR em larga escala. Eles fornecem resultados imediatos para aqueles que foram testados. Eles medem infecções recentes, né? Então, eles refletem a intensidade da epidemia naquele local. Evidencia padrão geográfico e temporal e revelam as desigualdades que a gente está vendo sempre, que tem se mantido independente da prevalência por sexo, idade, classe social e etnia. A desvantagem é que, aparentemente, eles estão restritos a infecções recentes e possivelmente a infecções de maior gravidade, conforme o tempo. Eles não refletem a incidência acumulativa, que era o que a gente esperava, a gente não vai encontrar prevalência acumulativa na população. Eles não informam sobre a imunidade celular, o fato da pessoa ter tido a COVID e não ter um teste positivo não quer dizer que ela está imune, que ela não está imune, porque ela pode ter uma imunidade celular de memória, e eles não devem ser interpretados, como se achava inicialmente, como indicativos de imunidade de rebanho. Então, a gente acha que os nossos desafios são a politização da pandemia, as fake news, a Ingrid tem uma história que eu acho que tu vai ter que contar, Ingrid, que é interessante, assim, que teve, e a gente tem várias histórias que a gente pode falar depois sobre as resistências que houveram na cidade, sobre as coisas que a gente escutou das pessoas nas cidades, a interferência política no financiamento e um desrespeito às evidências científicas, né, de várias coisas que a gente está ouvindo, que, embora está todo mundo trabalhando para tentar lutar contra essa pandemia, a população às vezes fica entre várias informações dissonantes que fica difícil saber no que eles vão acreditar. Então, eu queria agradecer pelo convite, fico à disposição para a gente conversar e agradecer todas essas nossas parcerias, em especial as nossas universidades aqui no Rio Grande do Sul.
Muito obrigada, Maria Ângela, pela tua fala, pela tua apresentação, muito boa, suscita muitos questionamentos, muitas reflexões, né? A questão política é bem complexa, mas eu de imediato, em função do nosso tempo, vou passar para o professor Marcelo, então, fazer a sua apresentação. Estamos vendo, Marcelo, a tua tela. Bom, então, me ouvindo bem, André? Sim, estamos te ouvindo bem. Bom, então, o nosso estudo, então, baseado, então, em toda essa experiência nova para a Unisc, isso também acabou gerando uma necessidade local, principalmente devido ao decreto do governador, necessitando, então, que para medidas de distanciamento controlado precisaríamos ter estudos que embasassem esse tipo de conduta frente ao Poder Executivo. Então, esse estudo que a gente chamou, então, de estudo de soroprevalência de SARS-CoV-2 na região do Vale do Rio Pardo, COVID-VRP. É uma promoção, então, Cisvale, que é o consórcio intermunicipal de serviços do Vale do Rio Pardo, que comporta 14 municípios aqui da nossa região, juntamente com o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em promoção da saúde aqui da Unisc, com apoio financeiro da Philip Morris Brasil, e contamos também com o da ANVARP, que é a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, em conjunto com a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, então, com a aprovação, então, do governo do Estado. Né? Então, esse estudo foi coordenado por mim, né, Marcelo. Nós tivemos aí mais ou menos 16 professores, 7 mestrandos, 2 bolsistas remunerados, 1 bolsista voluntário, praticamente 50 coletadores, estudantes da área da saúde, remunerados também, em torno de 32 em cada rodada, e ao total foram 130 coletadores. Nós, então, fizemos um estudo, então, aqui, nossa equipe de apoio. Esse estudo, então, como eu falei anteriormente, ele teve a principal necessidade e a encomenda dele pelo Cisvale foi a necessidade de estudos técnicos científicos para se instituir ações diretamente relacionadas a políticas de saúde pública e de gestão socioeconômica, e inclusive fundamentou 3 recursos para a região 28, a nossa região 28 Covid, para sair da bandeira vermelha, demonstrando, então, que o comportamento da Covid-19 na região do Vale do Rio Pardo não se qualitativamente era diferente do que apenas os dados que o governo do estado colocava. Então, isso também teve um fundamento local imediato, então, demonstrando a necessidade e a pesquisa se colocando como uma comprovação de como a doença se comportava e que a matemática orientada pelo governo do estado qualitativamente nos colocava em situações de bandeira vermelha, mas que localmente nós tínhamos condições diferenciadas, tanto que 3 recursos foram aprovados e saímos da bandeira vermelha, mostrando então que a região de Santa Cruz não ficasse em bandeira vermelha, ou melhor, ficou em bandeira vermelha apenas por um dia durante todo o período, demonstrando que estávamos numa situação de prevalência diferente, menor, com um comportamento diferente da pandemia. Diferente, então, como a gente tinha colocado, a ideia dessa pesquisa foi verificar a existência de uma reação de anticorpos específicos, né, então, na nossa região. Diferente do estudo, então, do EpiCovid, nós, então, abordamos cidades de pequeno porte, né, então, foram 14 municípios, que correspondem a 3,2% da população do Rio Grande do Sul, também um estudo transversal de base populacional, mas diferente também por abordar e incluir a zona rural. Né? Então, todo o estudo e a cálculo da amostragem foi baseada também na população rural, distribuído proporcionalmente entre os municípios, e a partir daí, então, nós conseguimos determinar a prevalência da região como um todo. Né? Nós utilizamos, então, 4 etapas, né? A primeira de 1º a 2 de agosto, 15 a 18, 20 a 30, mais ou menos com intervalos de 2 semanas, e a última etapa
nós fizemos, então, com um tempo de intervalo maior, finalizando, então, o estudo na primeira semana de outubro. Então, só para deixar claro, a gente, basicamente, coletou 1.063 indivíduos em cada etapa, na região inteira, né, uma amostragem sistemática do setor censitário, seguindo por uma amostragem aleatória dos domicílios, conforme o censo do IBGE de 2010, esse sorteio aleatório do morador e convite para participar do estudo. Os testes foram para detectar, diferente então do EpiCovid, são testes que detectam qualitativamente anticorpos separados do tipo IgM e IgG, e tendo um teste reator, todos os moradores então foram testados. Nós também fizemos uma validação, né, feita aqui então pelo programa de pós-graduação. A gente analisou 156 amostras, então uma amostra de uma soroteca de 2010 de 100 amostras e 56 amostras de sangue total de pacientes confirmados por PCR, tanto pacientes internados quanto pacientes que já tinham recebido alta, e a gente conseguiu mostrar então uma sensibilidade do nosso teste de 96,4, em torno de 3,6 de falso positivo, e uma especificidade de 98%, com 2% de falso positivo. Dessa forma, o nosso teste teve uma acurácia de 97%, né, o que representava também esse contato nos últimos 7 a 14 dias, e fica importante a gente colocar que testes sorológicos apresentam algumas limitações que a gente foi também aprendendo durante o estudo e a aplicação deste teste. Então, aqui só para mostrar a prevalência do IgM, né, no período do estudo, né, lembrando que a primeira etapa é início de agosto, né, então com seus desvios padrões aqui, seu intervalo de confiança, desculpe, numa prevalência de 2,16, 1,5, 1,98, e ao final, então, no início de outubro, uma prevalência de IgM de 0,94, uma tendência de queda de infecção aguda na nossa região, apesar do P não ter sido significativa, não foi um P menor que 0,05. Quando a gente olha os anticorpos do tipo IgG, a gente percebe, então, no início de agosto, uma prevalência de 1,5, e aqui os intervalos de confiança, e uma prevalência que foi sempre aumentando para final de outubro de 2,73, ou seja, mostrando que durante as 4 etapas, nós conseguimos mostrar um aumento de anticorpos do tipo IgG na população, demonstrando, então, essa possibilidade de ter pego a doença e já estar curado. Aqui só mostrando os dois gráficos, então as duas linhas de IgM em laranja e IgG em cinza, mostrando que mais ou menos entre a segunda semana de agosto e a terceira semana de agosto, na nossa região, nós começamos a perceber esse distanciamento da produção de anticorpos, então uma prevalência maior de anticorpos do tipo IgG. Quando a gente olha esses determinantes sociais, aqui a questão em cada etapa, zona rural, mais ou menos zona rural e zona urbana, ficou em torno de 40% para a zona rural, um predomínio da cor branca, o que é característico da nossa região, principalmente pela questão da imigração alemã. Os familiares positivos aqui, no início apresentando mais IgM, depois cai um pouquinho, e a gente percebe que houve uma queda da IgM, apesar da gente não conseguir detectar tantos aumentos de IgG, lembrando que na última etapa nós temos dados não consolidados de uma cidade apenas. Quando a gente olha a questão de distanciamento social, a gente tem aí uma prevalência em torno de 60%, mais predominante na mulher do que no homem, uma característica também do próprio sexo, que acaba ficando ou trabalhando em casa, saindo apenas para atividades essenciais em torno de 59%, 60%, saem todos os dias para trabalhar em torno de 40%, 30% na faixa etária que realmente trabalha, né? E o que a gente percebeu? Que houve uma diferença quando a gente relacionava o distanciamento, quer dizer, aderir a 3 medidas de distanciamento social, a soroprevalência era de 1,9. Quando não aderia a nenhuma medida de distanciamento, a soroprevalência de anticorpos era de 4,7. Ou seja, um aumento de aproximadamente 2 vezes, um pouquinho mais de 2 vezes, quando não aderia a nenhuma medida de distanciamento. Então, a gente tem aqui uma evidência local que o distanciamento social realmente reduz o risco de Covid, mas não zera, o que demonstra aquela questão dos clusters familiares,
que a gente tem que se preocupar. E aí, nossa preocupação sempre foi com a questão do idoso. Então, quando a gente faz a diferenciação por faixa etária, a gente percebe que a soroprevalência acabava sendo sempre um pouco maior de infecção nos idosos. E o distanciamento social era realizado nos idosos. Então, o que a gente demonstra que conseguir ficar em casa para o idoso foi importante, mas esse idoso acaba ficando doente, o que demonstra, então, o risco a aquisição da doença, geralmente por familiares, que é uma coisa que a gente tem fortalecido sempre na nossa região. Cuidar do idoso não significa apenas ficar em casa, é ficar em casa e continuar com medidas de distanciamento, inclusive dentro de casa, se tiver uma pessoa de risco. Quando a gente olha, permanece o tempo inteiro em casa, de novo os idosos com uma prevalência maior, lembrando que crianças também ficavam mais tempo em casa do que outras faixas etárias, com algumas diferenças. Nas etapas, e aqui a gente colocou a pergunta da rotina de quem entrava em casa por faixa etária, a gente também consegue perceber que existiam, então, essas visitas, e essas visitas quase todos os dias, ela ficou em torno de 14%, 15%, 13%, mostrando, então, que existia um risco para esse idoso de adquirir a doença dentro da sua casa pela visita de outras pessoas que talvez não estivessem fazendo o distanciamento social, apesar de não haver diferença significativa. Quando a gente vai olhar a questão salarial, até 3 salários mínimos em torno de 60% a 70%, algum morador perdeu o emprego durante a pandemia, foi respondido em torno de 5% a 7% durante o mês de agosto e outubro, suspensão de contrato ou redução de jornada de trabalho na primeira etapa 24%, depois em torno de 19%, e aqui uma pergunta que a gente incluiu a partir da segunda etapa foi se alguma pessoa na família tinha procurado atendimento médico devido a sintomas de Covid, e a gente então teve uma resposta de 6%, 5% e 4% da segunda à quarta etapa. Quando a gente perguntava sobre os sintomas, a gente percebe que 58% recebia, pelo menos, das pessoas que tinham um resultado reator, apresentavam um sintoma, e febre foi presente em apenas 12%. Na segunda etapa, 50% apenas um sintoma, febre 0%. 41% na terceira etapa, febre 1%. E na quarta etapa, 82% pelo menos um sintoma, e febre 0%. O que nos coloca aqui uma pergunta, e a gente ficou muito... já tínhamos essa percepção de que febre não era um sinal importante, e a gente percebeu que muitas pessoas assintomáticas ou oligossintomáticas, a febre não foi o sinal importante, e os sinais mais importantes foram dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo e tosse. Então, como considerações, a gente coloca que os resultados demonstraram a modificação do perfil de anticorpos, especialmente com o aumento do IgG, corroborando então com uma situação de pandemia possivelmente em fase mais avançada na nossa região, então nos 14 municípios, diminuiu o número de pessoas que aceitam ficar apenas em casa ou sair para atividades essenciais, o que já foi colocado também, diminuiu o número de pessoas que usavam máscaras ao sair de casa, então nós tivemos uma redução de mais ou menos 3 vezes quando a gente comparou a primeira etapa, início de agosto e início de outubro, quanto ao uso de máscara ao sair de casa. Diminuiu também a procura de serviço de saúde devido à suspeita de Covid, apesar do aumento da prevalência de IgG, então demonstrando muitos casos assintomáticos ou oligossintomáticos que não haviam necessidade de atendimento médico. Febre não foi um sinal importante, então, inclusive, nós colocamos o questionamento da verificação da temperatura como um sinal importante para diminuir o risco de pessoas em ambientes com aglomeramentos. A Unisc cumpriu seu papel de universidade comunitária através do programa de pós-graduação em promoção da saúde, em associação com o programa de pós-graduação em educação, do qual faz meu pós-doutorado, de maneira ativa, em tempo real, contribuindo para toda a região através de indicadores que fundamentaram os gestores do executivo, principalmente na economia, e gestores da Secretaria de Saúde, colocando, então, atitudes e o COI regional, utilizando desses dados também,
para argumentarmos, inclusive, o relaxamento das medidas de distanciamento. A pesquisa fortaleceu, então, finalmente, parcerias e financiadores externos para a pesquisa dentro da universidade. Importante colocar que foi uma das primeiras vezes que a universidade se coloca saindo de dentro da universidade para as 14 cidades da nossa região, e dessa forma a gente se tornando realmente ativo durante a pandemia, onde muitos se colocaram passivos à pandemia, nós nos tornamos ativos frente a isso e conseguimos modificar e ajudar a gestão executiva e de saúde da nossa região. Junto com isso, a gente fez esse site que se chama Geossaúde VRP, onde vamos apresentar alguns mapas infográficos em tempo real com os dados do Ministério, inclusive da Secretaria de Saúde do Estado, e também os nossos dados das 4 etapas. Dessa forma, me agradeço, Andréia, pelo convite, ao programa de pós-graduação, por apresentar o nosso estudo, e depois nós podemos discutir. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. Eu vou, em função do tempo, então, passar imediatamente para a Prof. Ingrid fazer a apresentação dela. Muito obrigada, agradeço o convite ao programa, professora Andréia, professora Suzane. Eu vou projetar na sequência aqui. Só me confirma, Andréia, se estão visualizando. Ok? Ok, está começando, ainda não apareceu na tela, a gente chega na tela. Pode pôr a tua apresentação, Ingrid. Eu coloquei. Nós testamos antes, vamos de novo. Olha, quase que ia dar, acho que ele está só um pouquinho mais lento, vamos de novo. Vamos de novo. Deixa eu só projetar aqui. E agora? A gente enxerga a tua tela, só segura um pouquinho, não tira, não a apresentação efetivamente. Ainda não, Ingrid, não estamos vendo os teus slides. A gente enxerga a tua tela duplicada. Tá, vou fechar de novo aqui. Já estava tudo organizado, mas vamos lá. Ingrid, tu quer me mandar pelo WhatsApp que eu apresento por aqui também? Pois é, vou fazer mais essa tentativa aqui, Marcelo. Eu ia sugerir isso, tu mande para alguém. Agora vai dar, vamos ver. E aí, pessoal? Deu, de fato deu. Ok, então, bom, pessoal, vou falar um pouquinho, então, da minha experiência, né, em campo de prática, né, relacionado principalmente como supervisora técnica e membro integrante do IBOP na pesquisa Evolução da Prevalência da Infecção por Covid-19, um estudo de base populacional. E também como membro integrante da pesquisa do estudo de soroprevalência, né, Covid e VRP. Mas vou focar bastante na questão do EpiCovid. Bom, pessoal, as principais orientações em relação aos números, a professora Mariângela trouxe com excelência. O que eu tenho para falar para vocês é a inserção do profissional da saúde a partir da primeira etapa. Então, o que aconteceu na primeira etapa? Né, devido às várias situações específicas de dificuldade de coleta dos dados, enfim, foi inserido um enfermeiro, então, com o principal objetivo de ser o coordenador dessa equipe para as demais etapas. Com isso, né, recebi o convite e, a partir daí, então, iniciei as minhas atividades na segunda, terceira e quarta etapa no município de Santa Cruz do Sul. Aqui, eu só projeto, então, que foram 8 municípios, né, especificamente, entre eles está o município de Santa Cruz do Sul. Dentre a equipe de campo, né, a equipe responsável pela pesquisa, né, a supervisora de campo, botei a fotinho dela aqui,
O principal objetivo dela era o trabalho de rua, né? Ela ajudava, a equipe era composta, na verdade, pelo entrevistador, pelo enfermeiro coordenador, que foi inserido depois, que no caso a enfermeira, e pelos entrevistadores, né? E a supervisora de campo tinha o principal objetivo de estar na rua com as pessoas, com os entrevistadores, circulando, né, e supervisão, né, desses entrevistadores e dando suporte. Os entrevistadores, eles faziam realmente o trabalho lá na linha de frente, a coleta dos dados, a aplicação dos testes rápidos, os contatos por telefone de casos positivos, dando feedback, e o fechamento das informações, né, e sincronia dos tablets, enfim, de todo o material de coleta no final do turno. O papel da inserção da enfermeira, então, supervisora técnica e coordenadora, foi principalmente a interlocução entre a equipe e o IBOP, responsável pela pesquisa de campo, né, a condição que a gente tinha de nos relacionar e aprofundar a nossa divulgação nas mídias, os encaminhamentos do relatório ao IBOP e principalmente as questões de logística operacional. Partindo disso, começou o processo, então, de recrutamento e capacitação. Então, para vocês poderem entender um pouquinho de como tudo aconteceu, as capacitações, elas foram separadas, né, todos os enfermeiros receberam uma capacitação e o pessoal do IBOP recebeu, em outro momento, a capacitação. Nós, enfermeiros dos 133 municípios do Brasil, a gente se inseriu em vários grupos, né, grupo de WhatsApp, a gente tinha e-mail que circulava discussões entre os grupos, a gente tinha momentos no Google Meet para discussão, né, e especificidades, porque quando tudo isso aconteceu, né, principalmente a segunda rodada, a gente estava no ápice da pandemia, e isso gerava, né, nas pessoas uma preocupação tremenda de como seria esse processo, como é que se daria, já que o reflexo da primeira etapa foi visto por todos, né, que eram as dificuldades enfrentadas e a iniciativa, né, da inserção do enfermeiro. Partindo disso, então, as capacitações, elas aconteciam sempre pelo Google Meet. O conteúdo do treinamento, ele era muito voltado para a pesquisa, né, para a doença, principalmente para os protocolos de segurança e a forma como deveria se aplicar esses testes, né, era um teste novo, era um teste que nós não tínhamos contato ainda, e a importância que teríamos de capacitar bem a equipe para ela ir a campo preparada. E aí a gente, né, teve capacitação em relação aos EPIs, enfim, né, materiais que deveriam ser descartados, onde, como, e aqui, então, uma fotinho do teste que a professora Mariângela já explicou. Qual foi o principal papel meu principal papel na questão da interlocução? Como na primeira etapa a gente teve inúmeras dificuldades, a partir daí, dessa capacitação, nos era encaminhado e-mails onde se vinha vários folders explicativos, vários folhetos, posts, e também todo o material necessário para divulgar. Então, nós precisávamos fazer uma visita, conversar com os prefeitos, com os secretários de saúde, com as enfermeiras da atenção básica, com os enfermeiros dos hospitais, o hospital de campanha, no caso aqui em Santa Cruz do Sul também, a Brigada Militar, a polícia, e ter fazer essa interlocução muito bem feita para que as pessoas soubessem, né, se desse caso positivo, ou o que estava acontecendo no município naquele período. Eu tive um contato muito próximo com a enfermeira da vigilância sanitária do município, a gente trocava a mensagem frequentemente, e principalmente no final, né, da pesquisa e do dia de trabalho, eu precisava sempre dar um feedback para ela, né, enviando o relatório dos casos totais. Mas, se o caso fosse positivo, os encaminhamentos deveriam ser feitos imediatamente, né? Aqui, então, relacionado às mídias, toda a divulgação que foi feita no nosso município, isso facilitou muito,
da primeira etapa para a segunda. A primeira etapa a gente teve algumas dificuldades, principalmente com relação à polícia, né, de ter que intervir, as pessoas ligando para a polícia para dizer que estavam sendo abordadas para fazer um teste que elas nem sabiam, e a partir dessa intensa divulgação nas rádios, na TV, a gente teve uma condição maior, né, de trabalho e o conhecimento da população que facilitou esse trabalho. Aqui eu mostro uma foto, então, que ilustra bem o que eu estou dizendo. No momento da segunda etapa, né, o Jornal do Almoço, quase em tempo real, foi lá, fez a filmagem e foi transmitido isso no mesmo dia. Uma questão importante também, que muitas das informações, pessoal, determinadas informações por questões éticas, eu não tinha liberdade de falar, não podia, havia determinadas coisas eu não poderia falar. Então, eu conversava sempre com a professora Maria Ângela ou com a professora Andréia para discutir, né, especificamente o que eu poderia estar passando, então, para só os dados, assim, principalmente relacionado aos bairros que seriam coletados. Aconteceu muito em tempo real que durante as capacitações e posterior a isso, nos meios de comunicação, como a rádio, eles me ligavam e a gente fazia a entrevista via celular. Isso acontecia no momento em que os entrevistadores estavam em campo, o que facilitava, assim, para que a família daquele bairro, né, tivesse conhecimento que se circulasse as pessoas com determinadas características, né, e pedisse para fazer a coleta, seria mais fácil a aceitação. Aqui mostro mais algumas figuras que ilustram a divulgação. A gente vê essa foto que mostra, então, a coordenadora, a supervisora de campo. Ela não ficava, ela só tinha o crachá, não ficava uniformizada, como quem entrava na casa. A professora Maria Ângela trouxe na apresentação dela que as famílias tinham muito medo pela questão e as equipes acabavam não entrando nas casas, né? Isso é real, e a gente acabava, então, passando essa orientação para que se mantesse, então, no hall de entrada da casa, que se tivesse um lugar adequado para fazer a coleta, que isso acontecesse dessa forma. Quando a equipe veio a Santa Cruz do Sul, as equipes nunca eram as mesmas, né? Cada etapa era um novo desafio. Por quê? Porque a equipe, em média, eram 10 pessoas, né? E essa equipe, ela não tinha experiência em saúde. Então, vou falar um pouquinho para vocês do perfil dessas pessoas, né? Eles eram pessoas que faziam pesquisa de satisfação, mas eles não tinham experiência nenhuma com saúde, não tinha nenhum enfermeiro, nenhum profissional da equipe de saúde dentro dessa equipe do IBOP. O que acontecia, então? Eram pessoas que tinham muito domínio de comunicação, mas tinham dificuldade no conhecimento, né, da doença, o medo e a insegurança, né, e principalmente eram pessoas também que, algumas delas, dos coletadores, sofriam comorbidade, entre elas hipertensão e diabetes, né, e a partir daí, então, devido, às vezes, até situações de ansiedade, eles aumentavam a pressão, então a gente tinha que fazer esse manejo e, muitas vezes, tirar o profissional de campo, né, por causa da questão de como eles se apresentavam, né, tinham sintomas e a gente afastava do campo. Esse é o espaço, nessa foto ilustra o espaço onde eram feitas as capacitações. Então, só para vocês entenderem, a capacitação era feita via Google Meet, tanto para mim, enquanto supervisora, quanto para a equipe, né, separadamente, mas era feita pelo Google Meet. Na sequência, a equipe do IBOP, antes de sair da cidade de Porto Alegre, que era de onde eles vinham, por questões éticas, eles vinham, né, sem nenhum conhecimento da cidade, enfim, e eles eram testados lá, né, e eles eram, a partir do teste feito, eles vinham a Santa Cruz, e eram 4 dias, 3 dias de coleta e 1 dia de capacitação. Nesse dia da capacitação, pessoal, esse era o espaço, então, que a gente tinha para fazer a capacitação. Eles, no período em que a gente ficava, eles
eu retestava eles, né? Na verdade, um retestava o outro para mim poder avaliar a técnica, avaliar a forma como eles poderiam abordar dentro dos domicílios aqui em Santa Cruz do Sul. Então, esse espaço, ao mesmo tempo que foi o espaço de capacitação, também foi o espaço em que eu ficava, né, com o meu computador, permanecia o dia ali, acompanhando e em contato com o celular, e muitas vezes, pessoal, eu tive que ir a campo, que eu vou contar um pouquinho dessa experiência. Então, aqui eu mostro um mapa e a descrição, né, a seleção do sorteio, o IBOP já enviava todo o material, todos os documentos, os 25 setores censitários, só o domicílio sorteado. E dentro do domicílio, a pessoa que era sorteada era feito no momento da coleta. Mas os setores censitários, eu já tinha condição de, muitas vezes, durante a preparação, né, da chegada dessas pessoas, nas informações, nas mídias, de falar sobre esses setores, né, e os locais, os bairros que teriam envolvimento na pesquisa. Aqui eu mostro algumas fotos, né, mas principalmente, assim, tudo que envolveu. A pesquisa EpiCovid, eles iam a pé, então tinha uma van que saía cedo da manhã e deixava as pessoas, cada uma nos seus setores censitários, e essas pessoas, então, circulavam a pé pelos 10 domicílios sorteados, né, e eles tinham um tablet, né, uma tecnologia para fazer as coordenadas, e a partir daí, dessas coordenadas, eles chegavam no domicílio. Chegando na frente do domicílio, eles chegavam com um crachá, faziam a paramentação, entravam, né, e começavam todo o processo mediante o termo de assentimento da pessoa sorteada. Na segunda etapa, pessoal, uma das maiores dificuldades também foi a questão de sortear uma pessoa, porque a maioria queria escolher um membro da casa. Então, isso acontecia, o sorteio, e a partir daí, então, poderia cair qualquer membro da família, né? E inúmeras vezes, quando caía pessoas que a família não gostaria que fosse coletada aquela pessoa, havia sempre um impasse ou a desistência na pesquisa, certo? Outra grande característica foi a questão de como foi no auge né, eram questões que não sabíamos ao certo como lidar com os casos, né, que estavam aumentando significativamente. Então, a desistência, ela estava relacionada a isso também, a pessoa se sentir insegura e não querer fazer o teste por medo de dar positivo. Era um período de inverno, na grande maioria das coletas, a gente enfrentou o tempo como um fator, né, chuva, que contribuiu para dificultar, mas a gente tinha 250 coletas por etapa, e a gente precisava cumprir em tempo hábil, né, então isso a gente atingiu a meta, né? Aqui ilustro a foto, então, no hall de entrada da casa, como se paramentava a entrevistadora, a sincronia do tablet, as entrevistas eram gravadas, pessoal, a gente ouvia a voz depois, né, para poder entender por que determinado coletador conseguiu em tempo hábil e o outro não, quais foram as dificuldades, enfim. Dentro das situações, assim, eu vou contar para vocês duas específicas, que uma delas era que no momento que eles abriam a roupa, caiu a identificação do teste que era chinês, e a família vendo que era um teste chinês, questionou a entrevistadora, né, que o teste era chinês, e a partir daí ela disse que se fosse chinês, ela não aceitaria, né, entre tantas, né, aí eles me chamavam, né, para mim explicar para a pessoa o porquê que o teste era chinês e tentar argumentar para que o exame fosse feito, né, o que na grande maioria das vezes acontecia. A gente teve várias situações com criança também, tensão familiar, uma experiência que eu vivi junto, porque eu estava naquele bairro e entrei junto com a entrevistadora no momento da coleta, foi um sorteamento de uma casa em que a criança foi sorteada, e era uma criança
uma criane, uma criança com necessidade especial de saúde. E naquela situação específica, a mãe ficou receosa por deixar o filho, né, coletar da criança. Mas ela aceitou, e aí foi feito todo o procedimento. No momento do resultado, essa mãe ficou agarrada no filho, e nós numa tensão, né, esperando esse resultado. Quando o resultado veio como negativo, a mãe começou a chorar desesperadamente. Então, são situações que só quem foi a campo consegue explicar essa vivência. Os profissionais, os entrevistadores, que eles, na verdade, não tinham experiência em saúde, mas eles tinham experiência com pesquisa, e isso também facilitou no sentido de terem um manejo, né? Esse manejo era importante também, mas eles não tinham conhecimento e não poderiam, de forma alguma, passar alguma orientação referente à doença. Sobre os desafios vivenciados, falei um pouquinho, mas assim, o principal deles era, e se o teste desse positivo, o que a gente precisava fazer, né? Porque era uma ansiedade para a equipe que estava coletando, e a família também questionava, eu vou coletar, isso der positivo, o que vocês vão fazer? O que vai acontecer comigo? Eu vou para o hospital? Eu preciso ficar internado? Eu não estou me sentindo bem, né? Então já falava de antemão que não estava se sentindo bem, né? E na grande maioria das vezes, quando o teste vinha negativo, ok, né? Não poderia ser passado nenhum tipo de informação a mais, a não ser o encaminhamento. Se pedia para essa família ficar em isolamento, eles ficavam em isolamento até a enfermeira da vigilância sanitária fazer a visita domiciliar nesse recinto, e a partir daí fazer um encaminhamento dessa pessoa. Mas importante destacar aqui, pessoal, no momento em que se fazia o primeiro teste e desse positivo, deveria, né, ser coletado de toda a família. No final aqui eu mostro aqui, destaco, né, o município de Santa Cruz do Sul e os dados que foram muito tranquilos, né, os casos positivos nessas rodadas a gente não teve nenhum. Referente à aprendizagem, pessoal, e os desafios da pesquisa no tempo de pandemia, eu teria várias coisas para trazer para vocês, assim, dessa experiência, mas eu gostaria só de destacar e trazer para esse evento a questão do protagonismo dos profissionais da saúde, principalmente, né? A gente hoje, atualmente, a gente nunca falou tanto, né, da importância do profissional de saúde, né, em referente à pandemia e à nossa importância. Outra questão importante é a reinvenção da prática da atuação profissional, né? Tivemos que nos reinventar e, principalmente, criar estratégias de proteção, estratégias de comunicação, de relação, de um olhar mais detalhado para as pessoas, uma escuta mais sensível, né? Tudo isso, nesse período, eu percebo como um destaque. Os desafios para a ciência, pessoal, desafios para a ciência são intensos, né? A gente pode ter, e percebe a necessidade, sim, de incentivo, né? A pesquisa VRP foi um exemplo, assim, que a gente fez muito com muito pouco, né? E também percebo que nunca falamos tanto em saúde e promoção da saúde. As pessoas estão buscando cada vez mais esse conhecimento, e a pandemia nos mostra isso, né? As pessoas querem se cuidar mais, prevenir, promover saúde, então tá em destaque. E também eu percebo como oportunidade de contribuição, nunca tivemos tantas possibilidades, né, e oportunidades de contribuir para a solução de problemas, né? Então, nunca tivemos tantas possibilidades, né, para contribuir. O que eu penso disso tudo, assim, o que eu penso, ou, digamos assim, a grande pergunta, né, como será o mundo pós-pandemia? E essa pergunta é uma pergunta que eu me faço, e muitas pessoas me perguntam, e vocês devem estar se perguntando também. Não sabemos, né, mas o que eu penso e que a gente deve, sim, seguir em frente, né, e tentar desenvolver o nosso papel da melhor forma possível.
Basicamente é isso, me coloco à disposição para perguntas, teria bastante coisa para contar, mas devido ao tempo, eu agradeço. Muito obrigada, Ingrid. Encerramos com chave de ouro, né? Que bonito esse relato de quem viveu no campo essa experiência. É muito bacana perceber as dificuldades, a nossa capacidade, né, Ingrid, de superar essas dificuldades. Parabéns, parabéns, Mariângela, parabéns, Marcelo. Nós estamos já um pouquinho atrasados, porque tem uma outra atividade. Eu vou sintetizar, então, uma pergunta que a gente até discutia antes da palestra, da Letiane, que foi feita no YouTube, para vocês tecerem, então, um comentário final e fazerem alguma consideração. A Letiane Machado pergunta, quais são as perspectivas para o futuro dessas pesquisas? Então, eu deixo aberto para vocês, rapidamente, né, tecer alguma consideração para a gente, enfim, liberar para a próxima atividade. Posso começar, Andréia? Pode sim, Mariângela. Ingrid, tu pode encerrar a sua apresentação, por favor? Desculpa. Bom, a gente estava até conversando sobre isso, né? Porque a Andréia, que é a nossa parceira de primeira hora aqui, a gente estava discutindo sobre a continuação da pesquisa no Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, a pesquisa do Rio Grande do Sul, embora tenha muito interesse, muito apoio desde o início do governo do Estado, de todas as autoridades municipais, estaduais, nós estamos num impasse no momento que nós não temos o financiamento, que é uma pena, porque é uma pesquisa que a gente conseguiu iniciar quando a epidemia quando tinha muito poucos casos no Rio Grande do Sul, então ela fez um perfil para nós muito mais adequado, vamos dizer assim, do que a pesquisa no Brasil, que a gente começou quando a pandemia já estava mais avançada. Bom, estamos aí então na luta por esse financiamento, porque embora a gente trabalhando com voluntários, que foram especialmente maravilhosos, né, Andréia, com o pessoal das universidades, tem um mínimo de insumos, e principalmente EPI, etc., apesar que o EPI, a maioria a universidade doa, mas tem um mínimo de coisas que a gente precisa ter para fazer cada etapa dessas, que realmente dá muito trabalho. Quanto ao Brasil, existe um financiamento que deve ser, pelo menos, possibilitar uma quinta etapa, né, do EpiCovid-BR, que é o financiamento da Unifes, da FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que está sendo já organizado para que isso ocorra. Claro que, infelizmente, como a gente teve esses intervalos de financiamento, as fases da pesquisa do Brasil ficaram um pouco numa agenda que a gente não gostaria que fosse. A gente gostaria que fosse continuado de 15 em 15 dias, como para nós era o ideal devido àquele momento da pandemia no Brasil. Mas a gente espera que isso realmente saia, né? A gente gostaria muito de continuar a pesquisa no Rio Grande do Sul, mas estamos esperando essa situação de financiamento. Eu vou só, antes do Marcelo Dengue falar, o pessoal aqui já está me cobrando, então pedir para vocês serem bem sucintos. Eu vou pontuar duas coisas. Eu acredito, né, Andréia, a gente já conversou sobre isso, é que a gente, esse ano, a gente percebeu, e a própria empresa, as empresas privadas enxergaram as universidades como uma ferramenta local de trazer resultados, né, e de a gente conseguir modificar, como eu coloquei nas minhas considerações, o que está acontecendo aqui conosco. Então, acho que essa parceria a gente tem que manter, nós temos que fortalecer essas parcerias. Eles nos enxergaram e a gente conseguiu mostrar para eles que nós não estamos apenas fazendo uma ciência ao alcance dos outros. A gente pode fazer uma ciência ao alcance das pessoas que estão perto da gente. Eu acho que isso a Unisc conseguiu fazer, a UFPEL conseguiu mostrar isso no Brasil inteiro, o que é um orgulho para nós aqui do Rio Grande do Sul, que todo mundo fala do EpiCovid. Parabéns, Mariângela, agora aqui te fazendo, agradecendo aqui pessoalmente. E eu acredito que nós temos que ir à tua frente, né, Andréia, de toda essa questão da Unisc também, nos colocando numa situação assim, até confortável de chegar nessas pessoas e de mostrar e de saber na verdade, eu acho que agora o nosso momento é perguntar para eles, né, o que eles querem mais, né, o que nós podemos fazer. A gente sabe, a gente tem,
a gente precisa de financiamento, como a Mariângela falou, né? Então a gente pode gerar ciência, só nós precisamos também, eles precisam entender, eles têm que formular as perguntas para nós respondermos e trabalharmos nisso. Acho que essa é a melhor forma de que a gente precisa organizar e manter isso pós-pandemia. Gente, Ingrid, eu não sei se tu quer falar alguma coisa ou podemos encerrar. Podemos encerrar? Então tá. Agradeço muito, Ingrid, a sensibilidade. Obrigada, pessoal. Obrigada, André. Desculpe pela falação. Sabe que eu adoro falar, né? Foi muito bom ouvir vocês três. Maravilhoso. Agradecemos a todos os participantes. Então, agora nós temos uma próxima atividade, que é a pesquisa em serviços virtuais. Estão todos convidados a permanecer na página do YouTube. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.